Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália. Hoje eu vou ensinar esse pintinho aqui. Vamos precisar de uma tesoura, o tecido que ele tem esses buraquinhos aqui, chametamine. A minha agulha é o número 24, próprio para ponto cruz. A linha ameada, de um lado fica as duas pontas, do outro a argola, as duas pontas aqui. As duas pontas eu junto elas. E passo no buraco. Tem gente que passa na boca, na água, para facilitar para passar no buraco. Vamos começar por esse daqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, passo a argola, puxo e fixo a linha no tecido. Entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no de baixo e saio no de cima. Vou fazer assim até completar os 7. Quando chegar ao último aqui, ó, esse de cima tá do mesmo tamanho que o de baixo, aqui e aqui. Então, eu entro no buraco de cima, saio no de cima, entro no buraco de baixo e saio no de cima. Vou assim até o final. Agora, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no buraco de baixo, saio no de cima. Aqui em cima, ó, tá igual aqui, e aqui tem um a menos. Então, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima. A minha linha tá acabando, então eu vou arrematar. Entro no buraco de cima. Entro na trama do tecido e no que eu fiz. Embaixo, na linha de baixo, eu entro na trama do tecido, no que foi feito. Agora eu corto. Vou colocar uma linha no tecido e vou continuar. Agora eu entro no de baixo, saio no de cima, vou fazer um X aqui, ó, completo. Entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo. Aqui eu pulo 2 para ir para a fileira de cima e aqui tem um a mais. Então, eu vou completar 3 X aqui. Entro no de baixo, depois vou para o buraco de cima, entro no de baixo, depois no de cima, entro no de baixo, depois no buraco de cima. Entro no de cima, depois no buraco de baixo, até o penúltimo aqui. Quando chegar no último, eu entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima e saio no de cima. Tem um a menos aqui e vai para o mesmo tamanho aqui. E depois tem um em cima aqui, ó. Então, eu entro no de baixo e saio no de cima. Agora, eu entro no buraco de baixo, saio no buraco de cima, volto completando agora todos. Entro no de baixo, saio no de cima. Eu junto as duas pontas
depois de cortar o fio e tirar o fio da meada, e passo na agulha. Onde eu terminei foi aqui, né? Então, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, pego a argola, passo, na agulha. Tem que ficar no mesmo sentido aqui, ó. Então, eu estava entrando no buraco de cima e saindo no de baixo. O primeiro ele não fica muito bonito o ponto, não. Entro no buraco de cima e saio no de baixo. Aqui tá um a menos e aqui tá seguindo aqui. Então, eu entro no buraco de cima e saio no de cima. Entro no de baixo e saio no de cima. Vou até completar esse daqui, ó. Entro no buraco de baixo, saio no de baixo. Entro no de cima, saio no de baixo. Eu vou deixar vocês completarem todos aqui para não ficar um vídeo tão longo. Para você saber onde entra e onde sai, pega a linha e faz assim, ó. Aí você vai saber onde sai e onde entra. É bem facinho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu vou terminar esse daqui e vou voltar para fazer o pezinho. Fazer a asinha e o biquinho. Agora, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima e vou fazer a última fileira do mesmo tamanho aqui, ó, que é a terceira. Eu entro no de cima e saio no buraco de baixo. Entro no de cima e saio no de baixo até aqui o penúltimo. Agora, eu vou fazer o último aqui. Eu entro no de cima e saio no buraco de cima, porque a fileira superior ela é do mesmo tamanho da de baixo. Eu entro no de baixo, saio no buraco de cima até o final. Agora, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer o sétimo, entra no buraco de baixo, sai no de cima. A fileira de cima tem um a mais aqui e um a mais aqui. Eu entro no buraco de cima, saio no de baixo. Volto completando o X aqui, entro no de cima, saio no de baixo. Entro no de cima, saio no de baixo e vou fazer assim até aqui, ó. Entro no de cima e saio no de baixo. Agora que eu terminei aqui, tá vendo? Eu não deixei esse espaço aqui, mas foi proposital, porque eu fiz aqui, ó. Eu fiz em cima, ó, tá vendo? Agora aqui é bem no meio. Deixa 3 aqui e 3 atrás. 3 na frente e 3 atrás. Então, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3. Entra no buraco de baixo. Sai no de cima. Pega a argola. Passa na agulha. Puxa. Entra no buraco de baixo. Sai no de baixo. Entra no buraco de cima, sai no de baixo, entra no de cima, sai no de baixo, entra no de cima, sai no de baixo, entra no de cima, sai no buraco de cima, entra no de baixo e vai arrematar.
entra no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz na linha superior eu faço a mesma coisa. E agora é só cortar. Vou colocar a linha no tecido e fazer o olhinho. Agora aqui, ó, tá nesse segundo aqui, 1, 2, tá no terceiro. Nesse segundo aqui, pula 1, 2, entra no buraco de baixo, sai no de cima, pega a argola, passa na agulha, puxa, fixou a linha no tecido, entra no de baixo, sai no buraco de cima, volta completando o X, entra no de baixo, fez o X, agora é arrematar. Eu entro na trama do tecido e no que eu fiz, vou fazer na de baixo aqui, ó, a mesma coisa. Agora é só cortar. Vou colocar a linha na agulha e fazer o biquinho para terminar. Depois que eu cortei a meada, ela vem assim, vários fios. Eu bato assim, ó, fica mais fácil para separar. Pego um fio, peguei 2. Pego um fio, puxo, junto as duas pontas. Agora aqui, eu vou fazer esse biquinho. Depois eu vou fazer a asinha aqui marrom, mas primeiro eu vou fazer o biquinho. Eu entro nesse daqui, no de baixo, depois o de cima, pego a argola, passo na agulha, puxo, entro no de baixo, sai no de cima, entro no de baixo, sai no de cima, entro no de cima, sai no de cima, entro no de baixo, sai no buraco de cima, volto completando, entro no de baixo, saio no de baixo, entro no de cima, saio no buraco de baixo, entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no de baixo e vou arrematar. Entro na trama do tecido, diferente agora do que eu geralmente faço. Ela é assim, ó. Entro no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz. E agora corto. Vou colocar a linha no tecido pra gente finalizar fazendo essa partezinha aqui marrom. Coloquei a linha na agulha. Aqui tá sobrando um e aqui é um a menos. Então aqui é um a menos e aqui tá sobrando um. Então eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, passo na agulha e opa!
puxou. Entro no buraco de baixo e vou pro lado da lateral. Volto aqui no de baixo e saio no mesmo lugar. Agora, eu venho pro de baixo e saio. Opa! No de baixo. Volto, entro no buraco de baixo e vou sair no próximo. Volto, entro e saio no mesmo lugar. Agora eu vou subir aqui, ó. Entro no buraco de cima e saio no da lateral. Volto e saio no mesmo lugar. E vou fazer o último aqui. Eu entro no buraco de cima e vou. Eu entrei nesse daqui. E vou arrematar. Entro no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz a linha saiu. Agora eu entrei aqui na trama do tecido, embolou. Vou desembolar, é porque entro na trama do tecido em sentido diferente e entro de novo no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz de novo. Agora é só cortar. Assim ficou avesso. E assim fica o pintinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, siga o canal, curta o vídeo e até o próximo. Tchau!